Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma videoaula sobre a BNT em trabalhos acadêmicos e estamos tratando de referências bibliográficas, ok? Na última aula tratamos sobre livros, ok? Dei uma explicação bem legal sobre livros e agora vamos tratar de artigos acadêmicos. Para quem viu a última aula, sabe que eu tirei esses artigos aqui de um controle pessoal que eu tenho, ok? E já colei aqui, tá? Para agilizarmos a coisa toda. Vamos lá. Qual que é as especificidades de um artigo acadêmico? Essas regras estão na NBR 6023. Vocês podem encontrar no item 7.5.3, artigo e ou matéria de revista, boletim, etc. Beleza, pessoal? Vamos lá. O que isso inclui? Por exemplo, volumes, fascículos, números especiais e suplementos com título próprio, comunicação, editorial, entrevistas, sessões, reportagens, resenhas e outros. Bastante coisa, né? Vamos lá. Existem aqui os elementos essenciais, tá? Que são autor, autores, títulos da parte, artigo ou matéria, título da publicação, local da publicação, numeração correspondente ao volume e ou ano, fascículo ou número, paginação inicial e final, quando se tratar de artigo ou matéria, data ou intervalo de publicação e particularidades que identificam a parte, se houver. Pessoal, bastante coisa, né? Entretanto, quando se trata de publicações periódicas, elas estão em sua maior parte disponíveis na internet, ok? Então, esse item aqui ele é importante para vocês saberem onde que os elementos básicos do feijão com arroz. Mas nós temos que vir aqui, ó, nesse item aqui, artigo ou matéria de revista, boletim, etc., em meio eletrônico, beleza, pessoal? E aí, nesse sim, temos o que? Temos os exemplos aqui a serem... cancelar. A serem seguidos por nós, beleza, pessoal? Então, ou um ou outro, se você tem ele físico, você usa este. Se você não tem, você usa este. Muda alguma coisa? Sim. Quando é meio eletrônico, você tem que citar a origem do artigo. Beleza, pessoal? Vamos lá, então, ver como que fica isso na prática. Vamos lá, pessoal. A primeira coisa que é importante frisar é que para artigos não é o título que fica em destaque, mas sim o nome da revista. Aqui, pessoal. Logo aproveito aí já para fazer algumas correções. Eu, por um tempo, não acrescentei a cidade de origem, tá, do artigo, beleza? Então, eu tenho alguns com cidade, outros sem a cidade. Ficou uma baguncinha aí, mas tudo bem, a gente supera. Então, temos aqui o artigo de Lélio Luiz de Oliveira, a cafeicultura, a economia de abastecimento e as transações imobiliárias no setor rural, município de Franca, São Paulo, 1890-1920. A revista de publicação, História Econômica e História de Empresa. Onde que essa revista é publicada? Em São Paulo, ok? O volume dela, volume 18, e o número 1. Ah, mas já está no volume 18, número 1? Sim, normalmente as revistas zeram a numeração por ano. Então essa é a revista número 1 do ano de 2015, ok? Sendo que o volume é o 18, beleza? Ou seja, já foram lançados aí 18 impressos dessa revista. E a paginação, então por ordem, nome da cidade, volume, número, paginação, pp 191 a 213, beleza? Do ano de 2015. Vamos para outro exemplo do professor Damas. Bom, vocês já perceberam aqui porque que eu não falei o nome dele, né? Quem souber pronunciar esse nome, por favor, me avise. É a mesma revista, então é a mesma cidade. Beleza, pessoal? E aquela mesma ordem. Aqui temos um outro exemplo. Peguei exemplo igual demais da conta, pelo amor de Deus. E a mesma coisa aqui. São Paulo. Beleza? Beleza, volume 11, número 2, pp 2130, 2008. E agora um exemplo diferente. Marisa Midori da Ecto,
Fernando Brodel e os estudos da cidade, suas rotas de hierarquia nas origens do capitalismo moderno. História revista. Pessoal, essa referência tem um elemento novo, caso vocês não tenham percebido, que é os meses. Pessoal, o que diz a ABNT sobre os meses? Vamos dar uma olhada aqui. Paginação, quando se trata dado de intervalo, data ou intervalo de publicação, certo? Seria isso aqui. Pessoal, só o ano resolve. Não está incorreto, tá? Por quê? Porque algumas revistas, elas não trazem, você de repente tem só o artigo salvo no computador e no artigo não tem a referência completa, precisa da capa da revista, da contracapa, e às vezes você não tem acesso a essa informação. Só o ano resolve, data ou intervalo de publicação. A data seria o próprio ano, tá? O intervalo de publicação seria exatamente esse quesito aqui que eu mostrei, janeiro, junho, foi o período aí da publicação, tá? História revista, tá? Ela publicou entre esse período aí. Beleza, pessoal? Agora um outro exemplo também que é interessante é quando há dois autores, tá bom? Quando há dois autores, qual é que é a pegada aí? Você coloca aquele ponto vírgula aqui, esse pontinho vírgula aqui, separa e cita normalmente, beleza? Um detalhe que tem nessa revista aqui, algumas revistas trazem também a publicação total dela, ou seja, essa revista aqui está no volume 22, número 1, de um total de 47 exemplares, compreendem? Então, você pode trazer essa informação também após o número, entre aspas, beleza, pessoal? Este outro caso também aqui é relevante. Por que este caso é relevante? Porque trata-se de uma publicação com 3 autores. Temos 2 opções neste caso, beleza? Primeira opção é essa que eu fiz. Eu gosto de trazer todos, eu acho importante você referenciar. Lógico, você pegar uma obra coletiva com 4, 5, 6 autores, aí não tem como, né? Mas até 3 autores eu acho interessante, principalmente para artigos acadêmicos. Você dá crédito para os caras à obra deles, beleza? Então isso é importante. De tal modo que você tem essa opção de manter os 3, ou você pega o primeiro, o principal no caso, vai estar na ordem ali no seu artigo, e coloca et al. Isso significa que é ele e mais, beleza? Et al. Beleza? Então é isto, ok? Os restantes dos exemplos não temos muito mais o que ver, tá? Novamente vemos a questão aí da periodicidade, tá? Quando houver, coloque, beleza? E de resto acredito que seja só isso, tá, pessoal? Às vezes consta só o mês também, um mês, então você coloque também. E sim, agora sim temos uma especificidade aqui. Esta revista aqui, ela é uma revista que foi, esse artigo foi pego de uma página da internet, ok? Então você vai vir aqui, você vai colocar, após a revista que foi publicado, você pode colocar acesso em, aí você coloca entre as setinhas aqui, disponível em, e aí você coloca acesso em. Aí vamos supor que você acessou hoje mesmo. Aí você coloca aqui, vamos fazer uma consulta rápida aqui que é importante. Isso aí, 28, isso, então é por extenso. Então, agosto de 2016. Beleza, pessoal? Então temos aqui também uma referência de disponibilidade da internet. Notem que ficou no mesmo esquema daqui, tá vendo? Qual que é a grande questão? É que muitos artigos da internet não trazem os elementos essenciais, como ano, data, essas coisas. Então,
Quando não houver essas informações, simplesmente não coloque. No caso desse artigo não tinha praticamente nada, mas como era um artigo muito bom, uma escrita muito boa, eu acabei trazendo esse artigo, tá? Para as minhas leituras, tá? Não aqui por exemplo. Nesse exemplo eu trouxe porque ele é realmente da internet. Mas quando não houver, não coloque, tá bom? Se não, você continua. Você pode pegar, por exemplo, aqui, né, e colocar, encaixar, normal. Continua a mesma referência, só que você tem que colocar da página que você tirou da internet. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer coisa que vocês queiram que eu acrescente aqui, vocês podem postar aí nos comentários aí que nós vamos atendê-los aí da melhor forma possível, ok? Um grande abraço e até a próxima.